dia. Muitas pessoas têm ignorado completamente as necessidades de cuidados contra o coronavírus, mesmo diante a um cenário de preocupação. Em Patos de Minas, cerca de 1.000 pessoas participaram de uma festa no final de semana. E olha que o promotor do evento havia dito à fiscalização que seria um encontro para poucos convidados. No local, aglomeração e nenhuma medida contra a Covid. Daqui a pouco a gente mostra os detalhes e mais. 2 jogadores alvinegros também vão para a balada e deixam torcida organizada e enfurecida. Traficantes escondem drogas próximo à ponte do Rio Paranaíba, em Patos de Minas. Mais drogas são encontradas na rodovia em Patrocínio. Organização Mundial da Saúde alerta para baixa prática de atividade física, que poderia até evitar mortes. Essas e outras informações eu te conto agora. Exclusivo. Enquanto a Copasa afirma que trata a maior parte do esgoto de Patos de Minas, nossa equipe foi até um local onde a própria companhia descarta esgoto in natura, diretamente no Rio Paranaíba. O nosso caminho começa nos fundos dos bairros Santa Helena e Bairro Barreiro. Passa por esta parte rural, entre barrancos e árvores. Por fim, chegamos. É exatamente aqui, escondido, que se tem esta cachoeira. Sim, uma cachoeira de esgoto. Isso aqui fica no fundo daqueles loteamentos Santa Helena, Barreiro ali. Essa é a situação aqui. Essa cachoeira de esgoto que tem aqui atrás, ela vem desde lá daquele Terra Nova, sabe, do Limoeiro, vai descendo ali e vem até chegar nessa situação que tem aqui. Aqui é 100% esgoto sanitário, é 100% fezes, urina e resíduos domésticos, de pia, de cozinha, de tudo. Tudo que você achar que tem de esgoto é essa situação aqui. Se você olhar aqui, você pode olhar aqui atrás que tem manilhas que são apropriadas para coleta de água de chuva e tem manilha também apropriada para coleta de esgoto. Então essa situação que quando a superintendente Cristiana ela afirma que trata 90% do esgoto, ela afirma que a situação está controlada, ela afirma uma série de coisas naquelas entrevistas dela lá, eu acredito que ela não conheça isso aqui não, senão ela não ia falar. O que ela fala é uma inverdade, é mentira. Essa situação aqui, se você olhar, essas manilhas menor que tem aqui, é a mesma bitola daquelas que é jogada lá na estação de tratamento de esgoto lá. Então esse volume aqui que tem aqui hoje de esgoto, esse volume que tem aqui, é a mesma quantidade que ela lança no Rio Paranaíba do esgoto que ela afirma que está tratando lá. Para eu afirmar que está tratando, eu nunca vi uma análise da Copasa, eu nunca vi a medição de vazão da Copasa, eu nunca vi nenhum tipo de procedimento operacional que eles usam para tratamento daquele esgoto lá. Até outro dia, até o lodo, esse lodo preto, essas coisas esquisitas que estavam dentro aqui, eles estavam enterrando lá dentro daquela subestação, daquela estação de tratamento de esgoto lá. Quando eles fizeram esse lançamento, que não fizeram um bom serviço, igual toda obra dela é ruim, sabe? Então eles não fizeram o lançamento disso aqui, a obra direito, não colocou aquele dissipador bem feito, alguma coisa. Então com a força e a constância desse esgoto que cai dia e noite aí, acaba furando algum buraco e as manilhas vai caindo. É provável que isso aqui tinha sido bem perto aqui do rio, sabe? Então ele foi distanciando, foi erodindo até ficar essa situação aí. Para Ivanildo, o problema será resolvido só com o passar de alguns anos. Isso aqui parece o Rio Negro e o Solimões, sabe? De um lado a água é de uma cor, do outro é de outra cor. Que infelizmente é um descaso. E sabe quando que isso aqui vai resolver? Daqui mais ou menos de 5 a 6 anos ainda. Eles não conseguem. Eles têm que fazer uma estação de bombeamento de esgoto. E eu espero que essa não venha com bypass não, que ela funcione dia e noite sem parar e que esse esgoto aqui seja realmente colocado na estação de tratamento e tratado. Enquanto isso, o Rio Paranaíba continuará sendo poluído. Isso aqui, de um dia por outro, é mentira, é uma enganação quem falar que vai resolver esse problema aqui. Tá? Como o próprio Ivanildo disse, um verdadeiro descaso.
Já já, traficantes escondem drogas próximo à ponte do Rio Paranaíba, em Patos de Minas. E mais drogas são encontradas próximo a Patrocínio. Mais de 10 tabletes de maconha foram localizados próximos à ponte do Rio Paranaíba, em Patos de Minas. Não é a primeira vez que os criminosos usam o local para esconder entorpecentes. Os tabletes estavam próximo ao Rio Paranaíba, no fundo do bairro São José Operário. Denúncias apontavam que no local havia entorpecentes. Com a ajuda de cães farejadores, foram encontradas várias barras e tabletes de maconha, que juntas pesavam 8 quilos. O dono do material não foi encontrado, mas o entorpecente foi apreendido. Uma pessoa foi conduzida para a delegacia em Patrocínio após ser flagrada com maconha na MGC 462. A droga encontrada também foi apreendida. O fato aconteceu na manhã desse domingo no quilômetro 5 da MGC 462, em Patrocínio. De acordo com a Polícia Militar, um veículo de cor prata que seguia pela rodovia passou por uma viatura da PM e estacionou bruscamente na via. Em seguida, os militares perceberam que um dos passageiros havia descido do carro e, ao notar a viatura, apressou o passo. Diante da suspeita, os militares decidiram fazer a abordagem ao homem de 42 anos, que ainda tentou fugir ao verificar a aproximação dos militares. Após buscas pessoais, foram encontrados 2 tabletes de maconha e uma bucha também da droga, escondidos no bolso da calça do suspeito. Ele não quis informar a origem da droga nem para onde ia com ela. Entretanto, foi conduzido para a delegacia de Patrocínio, juntamente com o material encontrado, um celular e R$ 22,00 em dinheiro, que também foram apreendidos na ação. Os demais ocupantes do veículo, motorista, esposa e criança, foram liberados. A seguir, Mamoré elege nova diretoria nesta segunda-feira. Com surto de Covid-19 no Atlético, 2 jogadores alvinegros vão para a balada e deixam a torcida organizada enfurecida. E cerca de 1.000 pessoas se aglomeram em festa próximo a Patos de Minas, sem nenhum tipo de cuidado contra o coronavírus. O Mamoré realiza a Assembleia Geral nesta segunda-feira para a eleição da nova diretoria do clube. Também deverão ser escolhidos os conselheiros fiscais. A posse dos novos membros está prevista para acontecer após a eleição. No último relatório sobre a Covid-19 em Patos de Minas, foi detalhado o cenário pela Vigilância Epidemiológica até o dia 23 de novembro no município. A letalidade é maior que o percentual médio registrado em Minas Gerais. O levantamento também informa que a taxa de incidência da infecção por 100.000 habitantes é de 196,18. Os números constatam que a letalidade local aproxima-se da taxa nacional, 2,8%, e fica acima dos 2,5% em Minas Gerais. Segundo informações apresentadas pela Prefeitura de Patos de Minas, a cidade está com quantidade maior de mortes entre a população mais jovem. São 6 óbitos na faixa de 20 a 39 anos e 2 na faixa de 40 a 49 anos. Também foi constatado que moradores com idade entre 18 e 39 anos são a maioria dos casos positivos da infecção nos últimos dias. Conforme o relatório, julho e setembro tiveram o maior número de mortes, respectivamente 25 e 21. Quanto à contaminação entre familiares, dos 239 casos de Covid-19 confirmados por teste laboratorial no período de 1º a 23 de novembro, 142 são de pessoas abaixo de 40 anos. Do total, 138 estão na faixa etária de 18 a 39 anos. Vale lembrar que nos últimos 40 dias, 2 irmãos, Renato e Breno, enfermeiros, morreram em razão de complicações da Covid-19. Pelo menos outros 4 familiares deles contraíram a doença. Um está internado em UTI e a avó de 92 anos faleceu na quinta-feira.
Pessoas se cansaram do vírus, mas a Covid-19 não se cansou da gente não, infelizmente. Mesmo com um cenário de preocupação, tem gente que ignora completamente as medidas necessárias. Nós vamos mostrar agora cenas de uma aglomeração e nenhum cuidado em uma festa para cerca de 1.000 pessoas próximo a Patos de Minas. E olha que a organização driblou até a fiscalização. Pelas primeiras imagens, imagina-se que estava tudo ok. Sem muitas pessoas, ambientes abertos. Às 11h30 da noite, Polícia Militar e Vigilância Sanitária estiveram no local da festa, a 4 quilômetros de Patos de Minas, para realizar a fiscalização, pois a estimativa era de que haveria cerca de 1.000 pessoas no local. O organizador foi notificado e informou à vigilância que seriam apenas aquelas poucas pessoas. Entretanto, poucas horas depois, o cenário era outro. Nesse vídeo, é possível observar a quantidade de pessoas aglomeradas, tanto na parte interna do galpão, quanto no ambiente externo, sem o mínimo distanciamento social e máscaras, o que fere as exigências dos órgãos de saúde sobre as medidas de prevenção à Covid-19. 2 jogadores atleticanos, Marrone e Borreiro, receberam uma dura da torcida organizada. Eles foram flagrados em uma boate em Contagem, neste domingo, em meio a um momento complicado para o Atlético, que vive surto de Covid-19. Nesta segunda-feira, o colega Arana disse que o problema será resolvido internamente, mas espera que eles aprendam. Os torcedores foram para a casa noturna em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, e engrossaram o tom com os atacantes Marrone e Dylan Borreiro. Ao ser questionado o que estava fazendo no local, Marrone se defendeu e disse que já contraiu Covid. Pegou, já você é doido do... Pegou, mano? E o time? Você é doido do time daqui, naipe, irmão. Você tá ficando doido, irmão? O time disputando o brasileiro aí, o que é que foi, irmão? O que tá pegando alguma coisa aí? Tá pegando alguma coisa? Pra mim tava pegando, tá ligado? Tá tirando, mano. Você tá ficando doido. Os torcedores ficaram furiosos com a postura dos jogadores diante ao surto de Covid-19, que deixou vários jogadores e comissão técnica afastados. No gás você não joga mais não. Filho, aqui não é Colômbia não, filho. Aqui é galopura, filho. Aqui não é... Você tá achando que aqui Na coletiva remota desta segunda-feira, Arana foi questionado sobre a balada dos colegas e disse que espera que eles aprendam. Esse assunto será resolvido internamente, não cabe a mim aqui julgar eles. Claro que estamos passando por um momento difícil, mas eles são maiores de idade e sabem das responsabilidades. Então não cabe a mim a tomar nenhuma decisão. Independente do que aconteceu, a gente aqui é uma família e espero que eles aprendam e esse assunto vai ser resolvido internamente. A Clínica e Laboratório Mais Exames sabe bem como nossa saúde é fundamental. Por isso, preparou uma semana com valores especiais nos exames e nas consultas, não é mesmo, Nayara? Bom dia. Bom dia, isso mesmo. Nós viemos essa semana com consulta com a ginecologista a R$ 140 e a paciente ganha prevenção. Consulta com o nosso ortopedista a R$ 120, oftalmologista a 140, os nossos exames laboratoriais com 20% de desconto e nós estamos realizando os testes do Covid. Teste rápido, resultado em 2 horas. Antígeno nasal, né, que é o SUAB, também resultado em 2 horas. Você que quer visitar os familiares, né, nesse final de ano, realize seu exame conosco da Mais Exames. Como a gente sempre fala, né? Saúde é prioridade e vocês estão aí para fazer esse trabalho pela população com um preço bastante acessível. Nós da Mais Exames trabalhamos com um preço justo à população, né? A gente sempre fala que o cuidado com a saúde é mais importante para você que quer ter uma qualidade de vida com a sua família, né? Netos, filhos, irmãos, né? Então, em primeiro lugar, a saúde.
Então, como agendar aí as consultas, esses exames, principalmente de Covid, porque eu tenho certeza que a demanda vai ser grande nesse final de ano. Sim, sim. Ligue no 3814-1616 ou no 9862-1616, que é o nosso WhatsApp. Ou, se você preferir, pode ir até a clínica, na Agenor Maciel 153, em frente ao Mercado Municipal. Muito obrigada, Nayara. Até nosso próximo encontro. Até a próxima. Na sequência, diplomação dos eleitos em Patos de Minas será presencial, mas sem presença de suplentes. E a Organização Mundial da Saúde alerta para baixa prática de atividade física, que poderia evitar até mortes. Eu volto já já com os detalhes. A diplomação dos eleitos em Patos de Minas foi confirmada para 18 de dezembro, de acordo com o cartório eleitoral. O evento vai acontecer no Salão do Júri do Centro Universitário de Patos de Minas. E este ano, uma cerimônia reduzida. Somente poderão participar os eleitos, conforme orientação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Os suplentes que queiram o diploma terão que requerer o documento. As medidas são para evitar qualquer tipo de aglomeração em meio à pandemia. Ainda de acordo com o cartório eleitoral, somente os candidatos que prestarem contas de campanha serão diplomados. A data final para que isso aconteça é 15 de dezembro. A gente muda de assunto e fala sobre saúde. É que muita gente não pratica nenhum tipo de atividade física, 1 em cada 4 adultos. Para a Organização Mundial da Saúde, cerca de 5 milhões de mortes poderiam ser evitadas todos os anos, se a realidade fosse diferente. A Alice tem apenas 5 anos de idade, mas já é craque no patins. Anda pra lá, anda pra cá. A pequena gosta mesmo de esportes. Gosto de fazer caminhada, eu gosto de andar na rua, eu como muito. Depois do exercício, tem a pausa para a água, que também é muito importante para manter a saúde. Você toma muita água, não é? Uhum. Por que você toma tanta água assim? Por causa do coronavírus. Bom para ficar forte. Daniel também é adepto à prática de exercícios físicos. É importante para a gente mesmo, para o corpo físico, né? Muito importante fazer exercício. E eu mesmo sou uma pessoa que não consigo ficar sem. Para ele, manter o hábito de praticar exercícios é importante também para a saúde física e mental. Muito importante, eu me sinto muito bem quando eu treino, até mentalmente, igual eu falei, sabe? De fato, ambos estão no caminho certo. Mas a realidade de muitas pessoas não é essa. De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 4 adultos não pratica exercício físico suficiente. O mesmo ocorre com 4 em cada 5 adolescentes. Um dado preocupante. É verdade, sempre foi preocupante, né, a questão do sedentarismo no nosso meio, não só no Brasil, mas em todos os outros lugares do mundo. Inclusive, semana passada a OMS dobrou a quantidade de exercício diário necessário para você sair da posição de pessoa sedentária, né, para ser considerada uma pessoa com uma vida ativa, o que é muito bom, né? E realmente as pessoas hoje elas têm essa dificuldade de sair do sedentarismo, né? Talvez por falta de tempo, né, às vezes porque falta aquela forcinha, e é preciso contornar isso da melhor forma possível, sim. A OMS sugeriu nesse contexto que devem ser destinadas pelo menos 2h30 a 5 horas por semana para atividade aeróbica moderada a rigorosa no caso dos adultos. E para as crianças e adolescentes, a média recomendada é de 1 hora por dia. Entretanto, nesse planejamento de sair da posição de sedentarismo, muitas vezes a pessoa tende ao excesso e é aí que ela falha. O que se vê muito é que as pessoas elas começam a fazer o exercício físico de certa forma como se elas já fossem atletas, não respeitam os próprios limites, né? Acham que todos os dias tem que aumentar um pouquinho e acaba que às vezes porque está muito difícil, né? Porque começa a sentir dores, não fez uma preparação, ele não começou devagar ou começou sem orientação, elas não conseguem dar continuidade nisso. Então acredito eu, na vivência profissional, no dia a dia, que o que mais se vê sobre
sobre a iniciação ao exercício físico é isso. As pessoas começam de uma vez e não conseguem manter por causa da dificuldade que encontram, às vezes na falta de orientação ou até nesse abuso mesmo do exercício físico. Mas não é impossível criar o hábito e, para começar, algumas dicas podem ser úteis. Uma dica que eu dou para você é o seguinte, o que eu gosto de fazer? Qual o exercício físico que eu gosto de fazer? Gosto de lutar. Então eu vou procurar um professor, um profissional de educação física que é lutador e vou começar a treinar com esse profissional porque ele vai saber me introduzir no esporte. Começar de uma vez, E creio eu que seja o primordial, procurar alguém que esteja capacitado para o tal, Procurar um profissional de educação física, uma pessoa que passou pelo processo pedagógico de como ensinar, porque com certeza um profissional que já passou pela faculdade, que já tem aí os seus cursos e etc e tal, ele vai saber, ele entende e ele sabe por que a iniciação tem que ser de certa forma. Usar roupas confortáveis, essas roupas de malha, um tênis bom, que te permita ali uma segurança. Às vezes até as pessoas que têm alguma dificuldade na passada, na condição da passada, um tênis específico, sem dúvidas é muito importante. E quero deixar aqui também uma outra dica: se alimente antes de fazer o exercício físico, Muito importante também uma nutrição adequada para que seu treino possa render e para que você consiga aí chegar no final do dia e falar: treinei bem, foi bacana, hoje eu aproveitei. A pandemia fez com que caísse ainda mais a doação de órgãos. Além disso, a falta de diálogo e conhecimento impedem a captação. O número de doadores de órgãos no Brasil é considerado baixo quando comparado à quantidade por milhão de habitantes e países que são símbolo de eficiência na captação de órgãos, como a Espanha. A pandemia causou uma queda ainda maior devido à diminuição de leitos de UTI que foram priorizados para atender pacientes com Covid-19 e a redução de malha aérea que permite o transporte de órgãos entre os estados. Em Patos de Minas, o cenário, apesar de satisfatório quando comparado ao número de protocolos realizados, também tem caído nos últimos anos, principalmente devido à pandemia. Esse ano, no Hospital Regional, nós fechamos, até os números de semana passada, nós fechamos 11 protocolos de morte cerebral. Desses 11 protocolos de morte cerebral, tivemos 3 recusa. Então, a gente considera um número satisfatório. A gente não fechou a estatística 2020, Não encerramos o ano ainda. Mas, devido à pandemia, tivemos um número menor de doação. Segundo dados da CIDOT, em 2019, foram 17 protocolos de morte cerebral, com 7 doações de múltiplos órgãos. Destes, 10 protocolos foram recusados pelos familiares. Já de janeiro até outubro de 2020, foram registrados 16 protocolos de morte cerebral, 5 autorizados pelas famílias à doação de múltiplos órgãos e 1 de doação de córnea. Devido à pandemia, não estavam sendo realizadas as abordagens para doação de córnea, mas o Banco de Olhos liberou em outubro deste ano. O processo para doação é bastante burocrático, leva tempo e uma série de etapas para ser concluído. Entretanto, é também uma corrida contra o tempo. O paciente, quando ele dá entrada no hospital com a suspeita de morte cerebral, existem vários critérios que se exigem pelo Conselho Federal de Medicina. O primeiro é observar aquele paciente por 6 horas. Essa observação a gente vai avaliar juntamente com a equipe médica, com a neurologia, o neurocirurgião, se aquele paciente está tendo algum reflexo, se aquele paciente está tendo algum sinal de que o cérebro dele está vivo ou não. A gente observou esse paciente por 6 horas. Após essa observação, aí sim a gente inicia o protocolo de morte cerebral. Não se pode iniciar protocolo de morte cerebral sem comunicar a família. É o primeiro critério que tem no termo. Após todo esse procedimento, realizados os exames clínicos, essa observação por 6 horas, feito o eletroencefalograma, se conclui o protocolo. Fechou o protocolo, o horário do último exame é o horário do óbito do paciente. A doação de órgãos é uma corrida contra o tempo. O cérebro, quando ele morre, ele dá sinais que ele morreu. Consequentemente, os outros órgãos vão entrando em falência. Então, mesmo naquele momento difícil da família, um momento que está recebendo a notícia que seu parente faleceu, que não tem o que fazer mais, nós abordamos a família. Além da pandemia,
O que complica e implica na redução é a falta de comunicação entre as famílias a respeito da vontade de doar. Essa conscientização é que garante que a doação seja feita e mais pessoas tenham a possibilidade de continuar vivendo. A autorização de doação de órgãos aqui no Brasil, ela é só feita com autorização do familiar. E para esse familiar autorizar essa doação, o importante é que em vida você esclareça que você tem o desejo de doar. Eu tenho o desejo de doar. Fica muito mais fácil para aquela família autorizar a doação. E hoje tem NTV Esportes aqui na NTV, a partir das 18 horas. Acompanhe pelo canal 8.1, site ntv.tv.br e redes sociais, @NTV Patos de Minas. O programa 30 Minutos vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Tem mais informações chegando agora com ele, Gui Boaventura, que já divide a tela comigo. Oi, Gui, tudo bem? Boa tarde. Olá, Isis, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, tudo graças certinho? A Deus. Certinho. GGSS? GSS. Sem nenhum problema. Você hoje está de rabo de cavalo, né? Bad Hair Day. Gini é um gênio. Você não lembra disso na TV brasileira? Eu acho que não. Gini é um gênio. Mas e aí, o que nós vamos falar nessa segunda-feira? Gui, qual a sua opinião a respeito aí dessas aglomerações? Tanto quanto a que aconteceu e vem acontecendo aqui na nossa região, quanto essa aí, né, do pessoal do Atlético, algo que deixou o pessoal, os torcedores lá bem injuriados, né? Sabe o que eu acho? Em relação a essa questão de aglomeração, eu nem vou dar opinião isso aí, porque todo mundo já sabe. É um negócio assim que você vai chover no molhado. Agora, em relação ao procedimento de torcida e jogador, isso não é problema de torcida, não. Sabe? Isso é um negócio assim que isso precisa acabar no Brasil. Torcedor ir fazer, sabe, fecha em jogador que está na festinha ou que está na balada, que está seja lá onde for, sabe, para cobrar, isso é função de diretoria. Se a diretoria não tem competência para fazer isso aí, pede o boné e vai embora. Mas é a diretoria, isso é função da diretoria. Sabe por quê? Porque torcedor vai chamar... Quantas vezes eu já vi isso? Torcedor vai conversar com o jogador e acaba na vias de fato. E aí? Como é que fica? O prejuízo é de quem? Se é o torcedor que vai lá falar e dá errado, o prejuízo é de quem? Prejuízo do clube. Depois o torcedor não vai pagar a conta. Sabe? E esse negócio, sabe, isso é coisa de, sabe, sei lá. Vai ficando só nervoso, né? Vai ficando só nervoso. Eu acho que igual essas cobranças aí que tem mesmo, até dentro de campo, né? Xingamentos, essas coisas, porque o torcedor realmente cobra. Não, se tiver torcedor na arquibancada e jogador no campo... E não tiver jogando coisa no campo, não tiver agredindo fisicamente ninguém, isso é outro problema. O torcedor vai para a arquibancada, vai para extravasar também, sabe? Deixa o torcedor lá na arquibancada, toca a vida aqui embaixo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa... Cala a boca, Matheus. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, sabe? Então, é desse jeito. Você entendeu? Entendi. Então... Pelo visto, eu tenho que ir embora mesmo, né? Porque... Ó, começou o Matheus, tá vendo? Educado ele, né, Gui? Na hora que eu chamei ele, ele não me atendeu, né? Agora eu vou desconhecer. Vamos ficar aqui conversando. Nós não temos nada que fazer mesmo. Tá, entendeu? Deixa o tempo passar. Eu vou para evitar a discórdia, né, Gui? Hoje eu vou em paz, viu? De nada, Matheus. Para. Ainda bem que ninguém escuta, né? Ô, Gui, eu vou embora, viu? Pode ir. Tchau. Tchau.